Ok? Boa noite. Vamos dar início à pregação da Palavra de Deus após um tempo de adoração, um tempo de oração. Dedicamos esse primeiro tempo, meia hora para isso, para orar por você, orar pelos irmãos que estão em casa, orar pelos irmãos que estão viajando, enfermos. Também nós adoramos ao Senhor com alguns hinos e cânticos espirituais. Vamos continuar em nossa mensagem em Efésios, mas antes disso, eu quero orar. Vamos orar mais uma vez, entrar na presença do Senhor em oração. Pai querido, agradecemos ao Senhor por essa semana. Obrigado, ó Deus, foi uma semana de estudos e de aprendizado. E chegamos aqui nesse domingo, ó Deus, para sermos gratos a Ti, por tudo que o Senhor proporcionou. Nós queremos, ó Deus, também aqui nesse momento, pedir ao Senhor a direção do Teu Santo Espírito, para que use a Sua palavra, o poder da Sua palavra, para ir de encontro aos corações que estarão ouvindo a mensagem do Senhor. Que a Sua palavra, ó Deus, faça a transformação necessária nas vidas para a Tua honra e glória. Queremos nos debruçar aqui diante de Efésios, a Sua carta a esses irmãos e tirar lições para nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O capítulo 1 de Efésios, vimos que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E Paulo agradece a Deus pela fé e o amor desses irmãos. Ele vai escrevendo, agradecendo, ele ora a Deus para que Deus lhe dê sabedoria e que eles conheçam mais e mais de Deus, para que eles compreendam a riqueza que eles têm em Cristo, bem como aquele grandioso poder que foi operado em Cristo Jesus, manifestado na ressurreição de Cristo, e que eles compreendessem a posição deles na igreja, no corpo de Cristo, no qual a cabeça é Jesus Cristo. Hoje vamos para o capítulo 2, e nesses 10 primeiros capítulos onde vamos estudar aqui, nessa noite, Paulo, ele primeiramente pinta aqui o quadro de um descrente, um perdido, pecador, e que esse descrente, esse perdido, realmente necessita de Jesus Cristo. Essa pessoa, sem Cristo, ele vive sob o poder, sob o controle de Satanás, ele é desobediente a Deus, ele está sob o domínio do mal, ele é merecedor da ira de Deus. Mas é interessante que depois aqui, do versículo 6, 7 até o 10, ele vai mostrar a sua rica misericórdia, amor, a salvação desse pecador perdido pela graça de Deus, por meio da fé. E Deus apresenta aqui um novo andar, aquele novo andar que agrada ao Senhor. Então eu quero começar dizendo que você é uma demonstração da graça de Deus em Cristo Jesus. Você é uma demonstração da graça de Deus em Cristo Jesus. Você é uma demonstração da graça de Deus em Cristo Jesus. Você é uma demonstração da graça de Deus em Cristo Jesus. E você é uma demonstração da graça de Deus em Cristo Jesus. Essa demonstração da graça de Deus foi que Ele nos libertou da morte eterna, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, juntamente com Jesus, com Cristo.
E quando nós estávamos numa situação desesperadora, o que foi que Deus fez? Ele nos libertou. Então, Paulo aqui ele vai mostrar a condição que andávamos, que éramos, onde estávamos antes. Leiam comigo com os versículos 1 a 3, que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por naturezas, merecedores da ira de Deus. A declaração inicial aqui, dessa sessão, lembra os crentes, Efésios, que eles andavam desesperadamente sem Cristo, perdidos nos seus pecados e transgressões. E Paulo apresenta esse estilo aqui de vida, é um estilo de vida sem Jesus, sem Cristo, sem Deus, perdido no pecado, influenciado pelo mundo, pelos poderes do mal e de sua própria carne, seus desejos, as suas vontades. E essas pessoas merecedores da ira do Senhor. Esse é o status dos incrédulos. Com base nesses 3 versículos aqui, ele mostra aqui que ele estava o quê? Morto. Versículo 1. Você pode observar. Ele fala: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa é a situação mais crítica e desesperadora do homem. É que ele está morto para Deus. Esse homem, ele não responde a Deus. Ele não relata nada para Deus. Eles estão mortos em transgressões e pecados. Ele está morto. A pessoa sem Cristo, sem Deus, ela está morta. E que morte é essa que Paulo fala? Morte é uma incapacidade de responder a um estímulo. Ele não pode responder a Deus. Ele não pode responder à realidade divina. Você chega, eu acredito que você nunca esteve diante de um morto, encontrou uma pessoa morta e sacudiu, balançou, levantou, não responde, não reage. É uma pessoa morta. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. Ele está morto para Deus. Se você dá uma olhada rapidinho em Romanos capítulo 3, Paulo também ele pinta ali o estado de uma pessoa sem Deus. No versículo 3, no capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Está de uma pessoa sem Cristo, sem Deus. Paulo fala aqui em Romanos capítulo 3, voltando para Efésios 2, a morte, o qual Paulo se refere, é a morte espiritual. Aqui, sempre ele está falando
como Romanos 3 e aqui em Efésios 2, e fala da morte espiritual e não física. Isto é, o que é morte espiritual? É a separação de Deus. É o homem separado de Deus. Ele está vivo fisicamente? Sim. Espiritualmente, ele está morto. Espiritual e eternamente morto. Esse homem. Alguns irão dizer que o problema do homem é psicológico, é social, é ambiental, é educação. Não, o principal problema do homem é seu estado espiritual, morto eternamente, destituído de Deus. E o mundo, irmãos, o mundo é o cemitério de mortos, podemos dizer assim, mortos vivos. Eles se movem como se estivessem vivos, mas não estão. A pessoa sem Cristo, as Escrituras dizem que eles estão mortos enquanto vivem. Essa é a realidade. E se você já assistiu algum filme de zumbis, né, o João Marcos já assistiu e eu acredito que você também já deve ter assistido. Se você assistiu, você sabe o que eu estou falando. Agora, o filme de zumbis é ficção. Ali é totalmente ficção. O que Paulo está dizendo aqui está longe de ficção, é realidade. É sua situação diante de Deus. Verdadeiramente, literalmente. Você é morto espiritualmente. Você está andando, mas você é morto. Vivo, é um morto vivo. Mortos nas vossas transgressões e pecados, como ele fala aqui. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós não estamos em condição de mortos porque pecamos. Somos pecadores e pecamos porque, para começar, estamos mortos. Nascemos mortos. Pecamos porque nascemos mortos em uma condição de morte, em ofensas e pecados. Você precisa entender isso. E não somente isto, mas também o versículo 2 e o 3, ele diz que nós somos influenciados pelo mundo e pela nossa carne. Andar nas Escrituras, aqui quando ele diz que nos quais costumávamos viver ou andar, esse andar aqui é uma conduta diária. É a maneira de vida nossa, sem Cristo. Ele diz, os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Andávamos como eles. E o que é esse curso desse mundo que Paulo fala aqui? Qual é o caminho? Que caminho é este deste mundo? Bem, ele está realmente falando do sistema mundial. Ele está falando aqui a palavra mundo, a palavra cosmos, que é o sistema da vida na Terra que é separado de Deus. Essa palavra significa ordem, e foi observado aqui por um teólogo como é incrível quando o homem é um ser organizacional, o quão bem ele se interliga e cria laços e conexões sociais, e como ele se organiza para estruturar sua vida social, sua vida econômica, sua vida política, recreativa, de entretenimento. O homem faz isso. É um tipo de criatura muito organizada. Enquanto ele se organiza, ele desenvolve esse cosmos, essa ordem de vida, mas é a ordem de vida que está de acordo com o mundo e não com Deus. Pare para pensar.
Tudo que é organizado está de acordo com o mundo e não com Deus. E ele diz aqui, Paulo, que andávamos no curso desse mundo. Era como vivíamos antes. Significa que simplesmente nós conduzimos a vida de acordo com aquele espírito da época. Quando você observa seus valores, quando você observa suas prioridades na vida, os estímulos que lhe movem, você vai ver que muitas coisas estão conectadas com esse mundo, com o sistema do mundo, e não com Deus. São coisas até que você gosta de fazer, que você compra, que você paga, que você põe seu tempo, que você põe sua atenção, que você põe seu dinheiro. Se você observa, são coisas que estão interligadas ao sistema desse mundo. E foi observado que as pessoas, eles sempre estão seguindo as sugestões das pesquisas. Você liga a televisão, você vê pesquisas, liga a internet, pesquisa. Então a pesquisa diz, olha, isso aqui está vendendo muito, isso aqui está saindo demais, isso aqui, olha, muita gente está comprando isso. E o que a gente faz é seguir essas pessoas. É seguir esse padrão. Que se a gente para pensar e diz, puxa, será que devem ser essas minhas prioridades? Será que são nessas coisas que eu devo estar colocando a minha atenção, meu tempo, dinheiro? Né? Então, hoje tudo é dominado pelo humanismo, materialismo, sexo, sensualidade, e as pessoas simplesmente compram o espírito da época que estamos vivendo. Isso é o sistema, né? Isso é ser influenciado pelo mundo. Mas não somente pelo mundo, ele fala aqui também da carne. Né? No versículo 3, ele diz, satisfazendo as vossas vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. A carne aqui que Paulo fala, as Escrituras falam, é a carne, é a entidade ética dos seres humanos, que se opõe contra Deus. E isso é incorrigível, constantemente está lutando contra o Espírito. A carne luta. Paulo diz em Gálatas, ele diz que a nossa carne sempre está lutando contra o Espírito Santo de Deus. Está tentando nos controlar. É a velha natureza que herdamos desde Adão. Herdamos dele e carregamos isso em nossas vidas. Controlado, né, pelo sistema, controlado pela carne e controlado por Satanás, as entidades diabólicas, né, Satanás e seus anjos, de acordo com o finalzinho do versículo 2, quando ele chama aqui príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, está se referindo a Satanás, ao diabo e seus seguidores. Então, pessoas mortas são representadas andando, olha aqui, andando conforme Satanás, sob o domínio, controle dele. Cada um, quando separado de Cristo, está morto, andando segundo o príncipe das potestades do ar. Satanás mais adiante, a gente vai ver, ele é descrito como um espírito que agora atua nos filhos da desobediência, filhos caracterizados pela desobediência. Então, desde o pecado de Adão, os homens têm sido filhos da desobediência. No capítulo 6, ele vai nos ajudar a nos armar contra esses poderes diabólicos de Satanás. Mas
Satanás ainda está atuando, gente. Satanás, ele está operando, está controlando você. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele diz que Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandeça, o incrédulo não consiga entender Deus, a mensagem de Deus, a mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo. Então esse é o papel do diabo, o papel de Satanás. Ele odeia tudo o que Deus deseja. Então, se Deus deseja que você seja salvo, esse é o desejo de Deus, Satanás odeia isso. Satanás, ele alimenta o sistema mundial. E todo o ódio de Satanás é contra Deus. Todo ódio de Satanás é a Deus e aqueles que o seguem. Como as pessoas compram o que o mundo está vendendo, elas entram na atividade que odeia a Deus, que é anti-Deus, que é anticristo. Então esse é o mal. Satanás está no controle. E os merecedores? O que é que esses pecadores, conforme Paulo aqui, merecem? Finalzinho do versículo 3. Ele diz, como os outros éramos, por natureza, filhos da ira. O que merecemos? Ira. A ira de Deus. Nós merecemos o julgamento de Deus. Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, verso 18, ele diz, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade de Deus pela injustiça. Então nós merecemos essa ira de Deus. Deus, ele vai julgar com muita força, justiça, todos aqueles que se opõem contra a ele, contra a verdade. Todavia, a gente vê aqui que Deus, ele nos libertou das mãos de Satanás. Deus nos salvou. Deus nos colocou ao lado do seu Filho Jesus Cristo. Agora, crentes em Cristo, salvos pela graça, por meio da fé, compartilham agora esse privilégio de Cristo exaltado, demonstra para todo mundo agora a iniciativa de Deus pela expressão da misericórdia de Deus, do amor de Deus, é a graça de Deus para conosco. Paulo apresenta agora a causa de tudo isso, dessa salvação, que é a misericórdia de Deus, o grande amor de Deus, a bondade de Deus, que são ricas por nós. Acompanhe aqui na sua Bíblia o versículo 4. Ele diz assim, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incompatível riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Por isso que eu comecei dizendo, você é a demonstração da graça de Deus em Cristo Jesus. E foi por amor, foi pelas suas misericórdias. Como aconteceu isso? Teve que ser iniciado por Deus, gente, porque o homem estava morto, sem ação. O homem morto não pode se levantar, o homem morto não pode se salvar.
nem sequer responder a Deus. Essa salvação está fora de nós. E Deus fez isso. E estava em Deus, está em Deus. Então esse é a nossa salvação. Não há limite das misericórdias de Deus. Se você observa aqui, ele diz aqui, porque Deus sendo rico, todavia, versículo 4, todavia Deus que é rico em misericórdia. O que é misericórdia? Bem simplesmente aqui, definida, misericórdia não é aquilo que Deus não está dando aos pecadores o que eles merecem. Isso é uma definição bem simples da misericórdia de Deus. Ele não está dando a mim aquilo que eu mereço. Isso é misericórdia. Para entender um pouco mais, Salmo 103, versículo 10, ele vai dizer assim, que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Sabe o que é que isso significa? Misericórdia. Ele não nos trata conforme nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. A misericórdia fala do que Deus não faz conosco. A misericórdia de Deus fala daquilo que Ele não fez comigo, apesar de merecermos. Nós merecemos ser punidos, nós merecemos ser julgados, nós merecemos ser condenados, nós merecemos ser enviados para o inferno, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele impediu esse julgamento. Ele impediu essa ida para o inferno. Romanos 5,8 ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa misericórdia de Deus. Enquanto escolhemos quem ou o que amar, Deus não. Nós estamos aqui escolhendo quem eu devo amar, mas Deus não. Ele não escolhe, Ele ama. Ele nos ama. Por isso que Ele mostra aqui que isso foi amor, versículo 4, pelo grande amor com que nos amou. A graça de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus foi o canal da nossa salvação. A única coisa que o morto necessita é de vida. E Ele nos dá a vida. Deus nos dá a vida. Que tipo de vida é essa? Versículo 5, ele diz, nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressão, nas nossas transgressões. Né? Que tipo de vida é essa? Quando a gente pensa e reflete nessa vida que Deus fala, você tem que conectar com a ressurreição de Cristo. Por isso que ele diz, olha, deu-nos vida com Cristo. E o único que ressuscitou dos mortos, está vivo, é Jesus. O único. Por isso que ele diz, deu-nos vida com Cristo. Por isso que Jesus falou lá em João 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, sua ressurreição é aplicada a nós, juntamente com Cristo Jesus. É isso que significa, junto com Cristo. Por isso que ele diz, juntamente com Cristo. Sua ressurreição pode ser, ela é a nossa ressurreição.
A ressurreição de Cristo pode ser a sua ressurreição, a sua oportunidade de viver. Então mostra que o fato de estarmos vivos tem ligação com o fato dele estar vivo. Jesus está vivo, ou seja, a sua ressurreição. E ele nos colocou numa posição poderosa e gloriosa em Cristo Jesus. Observe aqui no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a palavra aqui, assentar, é uma das grandes palavras de Paulo. E indicando aqui a posição que temos em Cristo, como participante dessa redenção consumada e concluída em Cristo Jesus, através da vitória da ressurreição dos mortos. Nos lugares celestiais, a terceira vez que essa expressão aparece, até aqui, foi usada por Paulo para nos mostrar a nossa posição em Cristo, e por causa dessa posição em Cristo, já estamos potencialmente no céu, onde Ele está realmente, e fomos literalmente levantados, colocados lá. Isso significa que, simplesmente significa que, de repente, nos tornamos vivos para Deus. Os céus é a esfera em que Deus vive, é o reino da presença de Deus. Nós vivemos para Deus, até então estamos na presença dEle. Antes, mortos, hoje, vivos. Uma coisa que eu quero dizer para você, que Deus nos garante que Ele nos colocou no lugar mais seguro. Deus nos colocou no lugar mais seguro que existe, que é ao lado de Jesus. Pode acreditar nisso. Você está no lugar mais seguro que existe, ao lado de Jesus. Amém? Muito bem, então aqui, continuando, alguém pode estar perguntando, mas como deixo de estar entre os mortos para ser vivo para Deus? Como eu consigo, como é que eu adquiro essa posição com Deus? Essa salvação com Deus? A resposta está aqui no versículo 8 e 9. E vamos ler 8, 9 e 10. Ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Como é que eu deixo essa condição de morto para estar vivo com Deus, numa posição ao lado de Jesus? A resposta aí não é o trabalho que você faz, é um presente de Deus, não é resultado de obras de ninguém que deveriam se orgulhar, não há lugar para esforço próprio, não há lugar para se gabar aqui, não há lugar para nenhuma conquista humana. Ele diz não é de obras, e ele diz simplesmente que é da fé, que é através da fé que somos salvos. A graça de Deus, ela é a fonte da nossa salvação. Paulo nunca diz por causa da fé, mas pois a fé não é a causa, né? Apenas o canal por meio do qual recebemos a salvação. Por isso que ele diz a palavra isto não vem de vós. Isto não se refere que a graça nem a fé, mas
a todo o ato da salvação. Essa salvação, ela não vem de vocês mesmo. Está bem claro aqui, isso não vem de vocês. Isto não vem do homem. Salvo pela graça através da fé, é um presente de Deus, porque não há motivo de se vangloriar. Inteiramente a obra de Deus é criada em Cristo Jesus, por boas obras que o próprio Deus já preparou. Então, Deus aqui, irmãos, ele deixa bem claro que essa salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus. O propósito da minha salvação, aqui, como ele falou, é revelar também a essa graça, essa graça de Deus. Porque somos salvos, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para boas obras. Pastor, o que é fé? O que é essa fé? A graça, eu já estudei, eu já ouvi falando que é o favor imerecido de Deus. É aquilo que Deus dá a nós, que nós não merecemos. Isso é a graça de Deus. Diferente das misericórdias de Deus. Então, a misericórdia de Deus, nós merecemos inferno, então Deus não dá isso. Nós merecemos a condenação, Deus não nos condena. Isso é misericórdia de Deus. A graça é um favor não merecido, que Ele nos dá, obtido por meio da fé. Isso não é mérito nosso. E fé é uma condição dada por Deus, uma convicção dada por Ele, que é a promessa de vida, de ressurreição, perdão de pecados, céu eterno por meio de Jesus Cristo é verdadeira. Então precisamos entender que fé é essa convicção que Deus nos dá para entendermos essas coisas, entendermos o plano de salvação para nós. Isso é fé salvadora, a convicção da verdade. Então nós devemos orar e pedir a Deus: Senhor, me dê essa fé para compreender a verdade salvadora em Cristo Jesus. O versículo 9 ele diz: não vem das nossas obras. E concluindo, o versículo 10, ele mostra que porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras. Aqui. Que são essas boas obras? Nós somos criados, nós somos matéria-prima de Deus, nós somos úteis, funcionais para Deus. E essas boas obras, para fazer boas obras. Então, boas obras, às vezes, nós entendemos que é dar comida a um necessitado, boas obras é passar uma senhora na rua. Isso é bom e devemos fazer isso. Mas as boas obras que Paulo se refere aqui está ligada à criação. Ele diz: pois vocês são criação de Deus e tem uma funcionalidade, vocês são úteis para isso. Eu criei vocês para determinado chamado aqui. E eu lembro um ex-patrão meu, a Daniela já conhece essa história, quando o primeiro dia de trabalho ele foi me ensinar, ele me deu uma aula de funcionalidade das coisas. Primeiro dia de trabalho, ele me chamou e mostrou: isso aqui é o quê? Eu disse: um grampeador. E grampeador serve para quê? Para grampear. Grampear o quê? Papel. Então o grampeador serve para bater prego na parede. Eu disse: não, senhor. Grampeador serve para ser um peso para folhas. Não, senhor. Para que serve? Então ele foi me ensinando
para mim não usar as coisas na empresa dele de qualquer jeito, né? Então Deus, ele nos criou para sermos úteis para alguma coisa. Então você pode ficar certo disso. Precisamos entender para que Deus me criou, qual o propósito que ele me fez, que eu sou nova criação de Deus. E assim agora eu levar em prática isso. Então, agradar a Deus revela sua maravilhosa graça com que nos salvou. Agradar a Deus é revelar isso, sua graça. Essa semana eu recebi um telefonema, conversei bastante com um primo lá no Ceará. Esse primo eu não vejo há aproximadamente 35 anos. 35 anos. E ele foi na casa da minha mãe, perguntou por mim e ela fez uma conexão, né, e conversamos bastante. E esse primo, ele deu um testemunho, graças a Deus, ele hoje conhece Jesus Cristo, mas ele contou, ele disse: Eriomar, olha, eu estava no estado de depravação total, eu me entreguei ao alcoolismo, Satanás estava no controle da minha vida, perdi família, me internaram, levaram para psicólogo, então tentaram de tudo. Quando achava que eu estava recuperado, que voltei, aí recaí novamente. Então, a minha vida estava uma desgraça. Até que um dia, eu encontrei alguém e essa pessoa me falou de Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento ali que eu conheci o plano de salvação, Deus abriu o meu entendimento e Ele me salvou. Ele me resgatou daquela condição que eu estava. E graças a Deus, já faz muitos anos que agora eu deixei de servir a Satanás e agora eu sirvo ao meu Deus. Então aquilo que ele ganhou de presente, agora ele entendeu que era papel dele passar para outras pessoas. Deus, ele fez isso na vida desse primo, ele fez isso na minha vida, fez isso na sua vida. E aquelas pessoas que não têm Cristo ainda, pode ficar certo. Você pensa que está vivo, você pensa que entende, você pensa que compreende a Deus, você pensa que ama a Deus, mas fique certo de uma coisa, a palavra de Deus diz que você está morto nos seus delitos e pecados, e que você precisa de Jesus Cristo. Você precisa orar a Deus e dizer: Senhor, me dá esta fé para me confiar em Ti. Você será uma grande demonstração da graça de Deus na sua vida. Vamos orar. Pai amado, nós queremos agradecer ao Deus pelo seu grande amor por nós, pelas suas misericórdias. Obrigado a Deus pelo trabalho que o Espírito Santo fez em nossas vidas. Obrigado pelas suas promessas. E que o Senhor Deus nos ajude, agora salvos pela graça, pela misericórdia, que teu Santo Espírito nos conduza a fazer a boa obra para a qual o Senhor nos chamou. E a boa obra é essa: falar da sua graça, do seu evangelho para outras pessoas. Que seja uma das coisas
Aprenderemos mais sobre esse andar com Cristo nos próximos capítulos e que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se você puder dedicar um tempinho, hoje à noite ainda, ore por nós. Lembre de orar por nossa família, pelo ministério aqui em Aracaju. Que o Senhor abençoe vocês ricamente.